E depois, uma vez que a companhia espiritual acha a porta da sua casa aberta, ser colocado para fora é difícil. Porque o convite foi seu, pelas suas atitudes. A gente não se dá conta dos frutos que nós geramos pelas nossas ações. Jesus não está falando da vinha aqui como lugar de plantar uvas ou frutos. Está falando do fruto dos lavradores, daqueles que operam na terra, que somos nós, os filhos de Deus. A lição é uma lição espiritualizante para todos nós. Tem 2000 anos que Jesus deixou essa lição, mas nós só vamos compreender quando nós conseguimos sair da nossa posição de homens e mulheres e nos descobrimos espíritos imortais em trânsito pela terra, utilizando um corpo masculino ou feminino, e lemos essas lições com o espírito de percepção da realidade espiritual. E é esse o grande gol que a doutrina espírita faz. Ela abre o nosso entendimento para que nós deixemos de ser homens e mulheres e nos entendamos como espíritos em trânsito pela terra. E é isso que somos. Por isso, a gente faz um sacrifício tremendo para cuidar do corpo, mas não faz o mesmo sacrifício para cuidar do espírito. Não é? A gente até junta dinheiro para fazer uma cirurgia plástica. Não é? Corre o risco de passar para o lado de lá na cirurgia plástica, porque também, claro, é um dinheiro fácil, tem muitos cirurgiões, né, inescrupulosos que estão matando gente à custa disso. Há, no Brasil, exemplos e exemplos. Todos nós ouvimos isso quase que cotidianamente nas nossas televisões. Mas por que a gente não usa esse mesmo recurso para embelezar a nossa alma? O Chico Xavier era feio, feio que doía. Ah, como eu gostaria de ser belo espiritualmente como ele é. Não é? Porque o corpo morre. Jesus ressuscitou Lázaro. 3 dias que ele já estava ali naquela cova, naquela gruta onde se enterravam os mortos, já com mau cheiro. Jesus manda ele sair porque ele estava em catalepsia profunda. Ele sai de lá. Mas cadê Lázaro? Onde está Lázaro? Deve ter morrido 3 ou 4 anos depois. Teve uma pequena prorrogação. Não é? Porque o máximo que a gente pode ter na vida terrena é uma pequena prorrogação de vida. E isso é possível. Leiam o livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz e vamos ver lá um dos casos, 5 casos de desencarnação acompanhados, onde uma pessoa, por razões de necessidades espirituais, ganha uma prorrogação por algum tempo. Vocês pensam que muitos desses transplantes de órgãos não são prorrogações? Quase que a maioria deles. Porque quando não tem que dar certo, o sujeito transplanta e morre no dia seguinte ou morre de outra coisa. É preciso que a gente aprenda a dar valor no que tem valor. Não fazer como esses lavradores que ficaram muito preocupados com a terra, em herdar a terra a qualquer preço. Melhor que a gente herdar a terra é herdar o universo. E para herdar o universo, a gente precisa ser espírito livre. Mas para ser espírito livre, a gente precisa ser espírito responsável. E para ser espírito responsável, cidadão cósmico, nós temos que evoluir. Temos que conquistar os valores da alma, os tesouros do céu que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói nem a traça come. Se nós somos capazes de fazer sacrifícios enormes, não é? Para poder até dar uma aparente educação boa para os nossos filhos, porque hoje a gente já trabalha cedo, de tarde, de noite, para conseguir mais dinheiro, para dar uma boa educação para os filhos. E aí os filhos carentes do pai e da mãe, quando chegam na adolescência, procuram as drogas. Porque não tem pai nem mãe para sentar e conversar com eles, assistir uma televisão junto,
não é? Conviver, é preferível dar menos roupa e mais acompanhamento pessoal. Porque roupa estraga, não é? A minha filha estava lá em Paraty, deu uma tromba d'água, toda a roupa dela foi para o brejo, nitidamente. Não é? Porque encheu a casa dela. Então, e quantas pessoas estão perdendo tudo que quase não tem? E nós continuamos preocupados com as coisas imediatistas da vida. Nós que já temos conhecimento dos valores espirituais. Então, essa parábola é uma parábola onde Jesus ensina para nós que a gente tem que aproveitar a vinha que o Senhor nos empresta como recursos de progresso espiritual. E a gente tem tudo para isso. Tudo. Até a doença, que a gente não gosta de ter, mas que vem ensinar para a gente valores profundos da alma. Querem saber? Leiam o livro do Jerônimo Mendonça. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Jerônimo Mendonça, mas ele foi simplesmente o Cambises. Quem é Cambises? Foi um imperador persa, depois de Ciro, não é? Que conquistou a posição porque era filho de Ciro, Ciro II, e invade o Egito e toma conta do Egito. Era um grande homem, um grande lutador, ficou na história. Quando eu era garoto, estudava história geral, no meu tempo ainda a gente estudava história, a gente aprendia isso, Ciro, Dario, Cambises e todos esses grandes que ficaram na história desses povos antigos. Pois Cambises, só para relatar um pequeno fato da vida dele como imperador, era casado com uma meia-irmã, porque naquela época era assim mesmo, né? O imperador podia ter muitas mulheres, então tinha muitos filhos. E os filhos meio-irmãos, para não perder a dinastia, casavam entre si. E ele então casa com uma meia-irmã, né, para ser o sucessor de Ciro. Só que no momento ele já estava meio cheio daquela meia-irmã, que depois ele gostava muito dela antes, mas depois se encheu, porque ele era um indivíduo volúvel, gostava de muitas mulheres, como existe um monte de homens até hoje assim. Né? E o que aconteceu? Ele se enche dela, ela estava grávida, dá um chute na barriga dela e mata os dois. Simplesmente. E não se perturbou com isso. Antes ele já foi um príncipe no Egito que pegava as donzelas, aproveitava dela, depois arrancava o coração delas. Então essas barbaridades que nós vemos hoje contado nas nossas televisões, sempre existiu desde muito tempo no nosso planeta. No entanto, ele nasce agora como Jerônimo Mendonça em Tuiutaba. Com 17 anos começa uma doença degenerativa, daquelas que vai perdendo o controle, o movimento. Com 20 anos, ele estava numa cama feita especialmente para ele, na posição em que ele ficou no corpo por deformações por causa da doença. E mais do que isso, cego, porque a doença também leva à cegueira. Dos 20 aos 50 anos, ele viveu trabalhando no movimento espírita. Dessa maneira, conseguiu, com a ajuda dos familiares, comprar uma Kombi. Ele era colocado dentro da Kombi com cama e tudo e fazia palestras espíritas por todos os lugares. Foi um vencedor na cama. Depois que desencarnou, porque ele desencarnou mais ou menos recente, uns 4, 5 anos talvez, ele já escreveu o livro da história dele, né? Onde a gente vai saber que ele foi Cambises. Por isso que eu estou contando para vocês. Chama Asas da Liberdade. Leiam, estudem a doutrina espírita, porque é nessas lições que nós vamos aprendendo o que significa a nossa vida. Não tenham preguiça de aprender os valores espirituais. Por isso que, muito bem falado pela Leia, casa espírita não é lugar de rezar, é lugar de aprender e crescer. Rezar, a gente reza em qualquer lugar, como Jesus nos ensinou.